Olá pessoal, meu nome é Natália e eu sou, além de estudante aqui do campus, eu faço parte do NAPNE como bolsista e hoje eu tô aqui com a Ana Paula, que ela é psicopedagoga aqui do IFE e a gente vai conversar um pouquinho sobre as altas habilidades e superdotação, que é um tema muito importante e a Ana vai nos contar um pouquinho a experiência dela e vai nos trazer um conceito maior sobre isso. Oi, Ana. Oi, eu te agradeço o convite. Eu acho bem importante nós somos colegas do NAPNE, né, e aqui também, né, do campus, e é importante a gente trazer esse assunto, principalmente agora nesse mês de agosto, que é o mês de conscientização sobre esse tema, né, e aqui no Brasil a gente tem o dia 10, que é o dia da superdotação, e também o dia estadual, que é comemorado aqui no Rio Grande do Sul, no dia 10 de agosto. Então, estou bem feliz da gente poder falar sobre isso. Então tá bom. A gente vai começar então, eu vou perguntar para Ana o conceito. Ana, tu poderia me falar um pouquinho assim, o que é as superhabilidades? Como que a gente pode definir de um termo simples assim, que dê para entender bem, de acordo assim com o que tu vivenciou, com o que tu tem de conhecimento sobre isso? Sim. As altas habilidades de superdotação, ela é definida por uma facilidade, a gente chama de tripé, né, que são os três anéis de um dos estudiosos desse assunto, que é o Renzulli, que fala da facilidade de aprendizagem, da criatividade e do engajamento com a tarefa. Basicamente é isso, mas né, em termos práticos a gente percebe que há um funcionamento, né, então a pessoa que ela tem essa característica, ela tem um funcionamento cerebral e do sistema nervoso mais intenso, então ela vai perceber, vai assimilar e vai lidar tanto com as informações como os estímulos e as sensações de uma forma mais intensa, né, e mais potente, né, a gente diz. Isso tanto na parte intelectual, né, da questão do QI, da questão do raciocínio, da flexibilidade cognitiva, mas também com uma questão sensorial, dos sentidos, emocional também, né, a gente vê bastante, e cada pessoa vai manifestar isso em uma área ou mais áreas, mas a gente sempre tem que considerar a individualidade da pessoa. Então, né, um superdotado não vai ser igual ao outro, né, existe uma heterogeneidade ali nesse grupo, né, não é um grupo homogêneo que sejam todos com as mesmas características. E eu acho que é por isso que às vezes surgem tantas ideias erradas, né? Que tu espera sempre aquele padrão, aquele tipo de pessoa com aquelas características, e na realidade não é assim. Cada um vai demonstrar, né, de acordo com o seu desenvolvimento, com seus gostos, né? Pois é, eu já ia te perguntar agora, porque quando a gente fala de super habilidades, vem na nossa cabeça assim, aquele aluno que é nota 10 em tudo, que não tem dificuldade em absolutamente nada, que consegue desenvolver muito bem as matérias, enfim. E pelo que tu falou, é totalmente o oposto disso, porque são pessoas que têm dificuldade sim, e que elas se destacam em alguns pontos, é isso basicamente? Existe sim uma porcentagem pequena que são aqueles que são bons em tudo, que são aqueles que a gente vê geralmente demonstrados no cinema, na televisão, aquele personagem que é o crânio, que é bom em tudo. Existe, mas numa proporção muito pequena, né? Na maioria o mais comum da gente perceber são essas pessoas serem boas em uma ou mais áreas, né? Mas também vão ter dificuldades de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente tem aquele superdotado que tem uma facilidade motora, né? Então ele vai ser muito bom na parte motora, vai ser bom nos esportes, vai ter uma consciência corporal fantástica, mas às vezes ele vai ter uma dificuldade na alfabetização porque não é a área que ele tem mais forte, né? E tem também as questões emocionais que influenciam muito, de estar se sentindo avaliado, se sentir pressionado a ter um bom desempenho, ou se sentir inadequado naquele ambiente, né? Então existem vários fatores, assim, e a gente percebe muito que agora a gente falando do contexto escolar, existe muitas dificuldades de aprendizagem em pessoas com altas habilidades de superdotação. E dificuldades também emocionais, enfim, de diversas dificuldades e fragilidades que não são associadas ao grande público, as pessoas não associam isso à condição superdotada, mas ela está também ligada à superdotação. Tá. E no ambiente escolar, assim, como que isso se manifesta? Porque a gente sabe que sempre essas pessoas, muitas vezes elas não são vistas, entre aspas, né? E às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre as superhabilidades. Então, no ambiente escolar, como que isso é tratado?
Eu acho que o ambiente escolar, ele está aprendendo a lidar com isso, né? A gente ainda tem muitas dificuldades justamente pela falta de informação, né? E pela falta de oportunidade que os professores, que os profissionais da educação têm de conhecer mais, se preparar para lidar com esse público. Não só a questão da superdotação, mas todas as questões que fogem do desenvolvimento padrão, assim. Então, todas as pessoas que têm um funcionamento neurotípico diferente, assim, neuroatípico, aliás, existe uma dificuldade em lidar com essas pessoas, né? E é sempre importante a gente lembrar que não é uma incapacidade de aprender, não, é uma maneira diferente. Então, eu acho que falta um pouco de conhecimento, de conhecer também não só as características, mas de perceber aquele indivíduo como um todo, né? Não é aquele indivíduo que tem uma dificuldade, por exemplo, em conviver com os colegas. Olhar o todo, olhar em que situações ele manifesta essa dificuldade, né? Se ele está à vontade naquele ambiente, ou se é uma dificuldade em alguma disciplina, né? O que a gente pode fazer para melhorar aquele desempenho, né? E eu acho que isso é muito mais importante do que tu saber se ele é superdotado, ou se ele tem um autismo, ou se ele tem um transtorno específico. Eu acho que é essa visão de ser humano, assim, né? De saber que o que funciona para um não vai necessariamente funcionar para o outro. E aí, através disso, e vendo sempre não só as dificuldades, mas o que dá certo, as potencialidades, é que a gente consegue desenvolver essas pessoas, né? E no caso da superdotação, existe muito essa falta de conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente fala com um professor, com alguém que está ligado, né, na educação daquela criança, daquele adolescente, diz, não, mas eu não acho que ele seja superdotado porque ele não é bom em tudo. Né? Então isso é falta de conhecimento, na verdade. Sim. Então a gente sempre tem que perceber como é aquele aluno, dentro daquele grupo de alunos, como cada aluno demonstra a sua individualidade. Aí é que a gente começa a perceber essas diferenças. E no caso do superdotado, às vezes ela é muito mais notada pelas dificuldades do que pelas potencialidades, né? Então, tudo que a gente vê, olha, ele tem reações diferentes, ele se magoa com coisas que os outros não se magoam, ou ele quer desenvolver muito um assunto ali que os outros não querem, faz muitas perguntas, questiona. Então, às vezes, não é porque está querendo se opor ao professor, é aquela curiosidade que ele tem intensa, né, que é uma característica. Sim. Então, eu acho que é estar atento aos sinais que os alunos dão pra gente, né? Sim. E como características, assim, porque a Ana trabalha muito nessa área, tanto dentro do campus quanto fora. Uhum. E eu queria saber, assim, de características que tu vê que são muito pontuais, assim, muito marcantes dessas pessoas, que tu observa no teu cotidiano. Sim, a intensidade, né, principalmente a intensidade emocional, né, a gente tem uma autora que eu gosto muito que fala no assunto, que ela é especialista e ela diz que o superdotado ele não fica triste, ele fica arrasado, né? Ele não fica feliz, ele fica eufórico. E é mais ou menos isso, assim, esse senso de justiça, de perceber as coisas, a criatividade, a maneira original de fazer as coisas. Ele não vai gostar de fazer as coisas de uma maneira sistemática, ele gosta de encontrar novas maneiras para resolver um problema, né? Então, se tu começa a falar sobre um determinado assunto, se é um assunto do interesse dele, ele se aprofunda e ele traz questões que nem são ainda esperadas para aquela idade, né? Uma consciência muito grande de si, do outro, do mundo, de responsabilidade social, de justiça. São coisas que fogem da idade, assim, que a gente espera ver mais para frente, mas que eles já demonstram isso já desde pequenos, assim. E é isso que faz a gente, muito mais do que a parte intelectual, é isso que faz a gente, às vezes, parar e prestar atenção e pensar nessa possibilidade de testar essa área, né? Eu acho que é o que mais se destaca, né, desde pequenininhos, é essa parte da intensidade, da criatividade, né? Sim. E, tipo assim, ó, saindo dessa parte sensorial, que a gente consegue perceber, como que é dado o diagnóstico de uma pessoa que tem super habilidades? Tem algum exame, algum passo a passo, alguma coisa assim, que os médicos fazem para diagnosticar? Bom, assim, primeiro que quando a gente fala em altas habilidades, a gente não fala em diagnóstico, a gente fala em identificação, né? Porque como não é uma doença, um transtorno, uma questão, então eles não é uma doença, então não tem um diagnóstico, né? É mais uma identificação, porque é uma questão, é a maneira dele de ser, né?
E ela é muito parecida com o processo de diagnóstico do autista, por exemplo. Porque não existe um exame específico que a gente vai fazer que vá demonstrar ali. Então, geralmente é uma avaliação multidisciplinar com diversos profissionais, né? E cada um vai testar dentro da sua área de conhecimento. Então, são protocolos, são rastreios, testes, muita observação clínica. Né? Então, é um processo demorado e aí a gente passa para o outro profissional, né? Para esse profissional também fazer dentro da área dele. A gente junta todos esses olhares, essas avaliações, né, para fechar essa identificação de altas habilidades de superdotação com muito cuidado. E aí nesse processo, além de trabalhar com a pessoa, com o indivíduo, né, também a gente tem toda uma convivência com a família, para saber como é que essa pessoa é em casa, como foi o desenvolvimento dele, os marcos do desenvolvimento. E nessa idade escolar, com a escola também, é muito importante a gente saber como esse aluno é no ambiente escolar. Né? Então são uma série de... tem que ter muita paciência, muito cuidado, muita observação e muita responsabilidade, porque a gente não quer rotular as pessoas, a gente só quer oferecer ferramentas para que a pessoa entenda o seu funcionamento, né? E para que a família entenda como essa pessoa, o que essa pessoa precisa, suas necessidades, a escola também, para que ela se desenvolva da forma mais saudável e positiva possível, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade nesse processo. E nunca é feito por uma pessoa só, sempre é feito com vários profissionais. Então é um processo muito importante desde a infância, né? Isso é feito na infância da criança já? Qualquer idade. Eu já fiz identificação de adultos já, inclusive. Né, e que foi muito interessante porque trouxe um autoconhecimento bem positivo da pessoa entender as suas características, né, e saber por que ela se comporta daquela maneira, porque ela sente daquela maneira. Mas no mundo ideal seria desde da primeira infância, né? Quando a gente, assim como a gente nota atrasos no desenvolvimento e a gente procura um neurologista para ver o porquê que tem aquele atraso, se tem um transtorno, uma síndrome, enfim, um déficit. Quando a gente percebe essas coisas que são muito fora do comum, também de forma positiva, esse desenvolvimento muito mais acelerado, também é importante a gente cuidar disso, para que isso seja só uma característica que não prejudique o desenvolvimento da criança. Porque a gente percebe é que quanto mais demora, mais prejuízos tem. Principalmente na parte socioemocional, né? Que a criança se percebe diferente, né? Percebe que o que ela gosta, os outros não gostam. Aí a gente sabe que na escola tem aquela questão dos colegas apontarem, chamar de esquisito, de chato, enfim, né? Existem diversas questões. E isso ela vai interiorizando aquilo como que ela tivesse uma coisa errada, uma coisa para ser consertada, e na verdade não é. Então quando a gente fala de desenvolvimento neuroatípico, nada é errado. Né? A gente tem que respeitar as características de cada um, né? E dentro de todas essas neurodivergências, as altas habilidades também, apesar de ter um ponto bastante positivo, mas se não for cuidado também pode trazer prejuízos. Assim como qualquer outra condição, né? Muito, tipo, o autismo. Não dá pra ficar rotulando, porque cada autista tem a sua individualidade, né? Então vai muito nesse sentido, né? E Nath, tem uma coisa bem interessante que a maioria das pessoas não sabe, é que às vezes uma criança, ela é diagnosticada com autismo, por exemplo. E aí ela passa a vida toda dela sendo atendida dentro do autismo. E aí até que um dia ela encontra alguém, um profissional na escola, na universidade, um terapeuta, que percebe que não é só isso. E aí ela tem uma coisa que a gente chama de dupla excepcionalidade. Então ela é autista e ela é superdotada também. Ou então ela é superdotada, mas ela também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é importante reconhecer todas essas questões, por isso que a gente tem que olhar para o ser humano como um todo, né? Então, quanto mais a gente demora para identificar essas coisas, mais demora para esse indivíduo se entender e aprender a lidar com as suas questões, né? Então uma coisa não anula a outra, a pessoa pode ter duas condições ao mesmo tempo, né? E a gente tem aqui, inclusive no campus, né, de alunos que vieram para a gente com um diagnóstico. E aí no dia a dia, observando a gente, os professores, a gente vê que não é só isso. E aí a gente encaminhar para uma avaliação externa e realmente vir essa outra, inclusive de superdotação, né, desse aluno
vir com um diagnóstico de transtorno de aprendizagem e, na verdade, ele também tinha altas habilidades junto, mas nunca tinha sido investigado, né? E isso mudou a maneira dele se enxergar também, né? Então, sempre o objetivo sempre é auxiliar o autoconhecimento, auxiliar o desenvolvimento. E quando tu entrou nesse mundo, assim, das super habilidades, tem alguma coisa que tu pensava que era de um jeito, aí tu estudou, tu foi atrás e tu viu que era completamente diferente, assim, que foi uma quebra pra ti, assim. Tem algum ponto, alguma coisa que... Sim, na verdade eu tenho uma experiência com a superdotação desde a infância, porque eu tenho um irmão que foi identificado com superdotação. Não era da maneira como é hoje, era muito a questão intelectual, né, dele entrar na escola e perceberem algumas diferenças, fazerem alguns testes e acelerarem ele na escola, mas não foi visto essa parte emocional, social, nada, né? Então, bola pra frente, é isso, bola pra frente, né? Aí eu cresci, já atuava nessa área, aí eu fui mãe, né? E o meu filho, desde muito pequenininho, mostrava algumas características diferentes das crianças da idade dele, e muito parecido com esse meu irmão. E aí, então, depois de caminhar muito e ir em muitos profissionais, com 7 anos a gente obteve a identificação de altas habilidades de superdotação. Então, por mais que eu achasse que eu soubesse sobre o assunto, eu tive que mergulhar nele, porque, né, nas especializações que a gente faz nessa área, a gente vê muito pouco sobre esse assunto, a gente vê muito superficialmente. Então, hoje eu faço uma pós-graduação, né, no assunto para entender mais, não só por ele, mas pelos meus pacientes, pelos meus alunos também, né? E eu acho que o que mais pega é essa questão da gente associar sempre a parte intelectual. Tem que ter um QI alto e tem que ser extremamente intelectualizado. Na verdade, não é assim. Então, tem várias outras... É muito mais rico do que isso, né? Como eu falei, é um funcionamento, né? Aquela pessoa funciona de uma maneira diferente. Então, tem várias questões até de saúde mesmo, de manifestações fisiológicas que a gente acha que não tem nada a ver, mas que estão ligadas à superdotação, né? Então a gente tem que estar muito atento e procurar. E hoje em dia, Nath, é legal porque com a internet, com as redes sociais, a gente tem muitos perfis que falam sobre o assunto. Sim. Né? Eu até vou deixar algumas sugestões depois né, aqui junto com a entrevista, porque a gente tem muito acesso à informação. Né? E uma informação boa, de qualidade e gratuita. Né? Então a gente tem que procurar saber mais, ainda mais quando eu não tenho ninguém na minha família, mas tu trabalha com pessoas, tu trabalha com educação, tu trabalha com infância, com adolescência, eu acho que é importante tu saber isso, porque às vezes é o teu olhar que vai auxiliar nessa identificação. Até porque isso está presente na sociedade inteira, né? Sim. Em qualquer lugar que tu vá, pode ter uma pessoa que tenha super habilidades. Então é uma coisa que a gente vive hoje. E as pessoas também viviam, só que elas não conseguiam compreender. Sim. Então hoje, já que a gente tem acesso a tudo isso, eu acho muito válido a gente buscar o conhecimento de fato, né? O que diz, né, de acordo com as pesquisas, 5% da população é superdotada. Então parece pouco, mas se tu for colocar aqui, por exemplo, dentro do campus, que tem 1.200 alunos, se tu fizer a conta de 5%, né, desses alunos, é um número legal ali, né? Sim. E muitos passam a vida toda se sentindo inadequados, se sentindo diferentes, mas na verdade eles só têm um funcionamento próprio, né? Então eu acho que é importante para todo mundo, e como tu falou, é um problema de todo mundo, tu não precisa ter uma pessoa próxima com um diagnóstico, uma identificação, uma neurodivergência, porque isso a gente vai conviver, é uma questão de convivência, uma questão social, a gente vai trabalhar com alguém, a gente vai ser vizinho de alguém. Então, quanto mais a gente souber lidar e mais a gente entender e respeitar as diferenças, melhor vai ser a convivência de todo mundo, né? E tem espaço para todo mundo, e todo mundo tem as suas habilidades, não só... E mesmo o superdotado também tem as suas dificuldades, as suas fragilidades. Então, acho que é isso, assim, é entender que nós somos um grupo, mas nós somos um grupo composto por indivíduos. Então, cada um vai ter suas características, né? Sim. E tá tudo certo, né? Sim, a gente tem que se apoiar também, né? Apoiar principalmente essas pessoas, entender o contexto em que elas estão e conseguir fazer esse apoio, né? Que é muito importante. Isso. Então, pessoal, esse foi a entrevista com a Ana.
Você tem mais alguma coisa para complementar? Eu queria agradecer a oportunidade, né, da gente falar sobre o assunto, me colocar à disposição também de quem quiser conversar sobre, quiser saber mais, quiser indicação de leituras, né, e espero que a gente tenha mais oportunidades de falar sobre a neurodiversidade, né, em outros aspectos também, né, em outras condições neurodivergentes, né, porque eu acho que quanto informação é poder, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor elas vão aprender a lidar com todas essas diferenças de uma forma bem positiva. Com certeza, isso aí. Então, pessoal, essa foi a entrevista. A gente espera que vocês tenham gostado e é isso então. Até a próxima. Até!